Graça e paz, conectados com a palavra. Virtudes da fé. Virtude, o que é virtude? Segundo entendido que foi por Aristóteles, filósofo grego, que viveu no quarto século antes de Cristo e que foi também professor de Alexandre o Grande, que foi o líder, um dos líderes pelo menos do Império Grego. Então, para Aristóteles, virtude é a prática e não o mero conhecimento ou algo natural que cada ser humano possui, sendo essa a razão pela qual se faz necessário que haja prática constante, fazendo disso um hábito, não apenas o conhecimento. Então, a prática da virtude inclina a pessoa para o bem, ou seja, para a busca da felicidade. Alguns exemplos de virtude do ser humano são a coragem, a integridade, a determinação, a disciplina, a honestidade, o respeito, a justiça, a lealdade, a tolerância, a paciência, o otimismo, a bondade, o perdão, a alegria, a gratidão, a humildade, a empatia, a compaixão. São algumas das virtudes possíveis de mencionar aqui. Virtude é um termo que tem origem na língua latina, igual virtus. O seu significado original é o da força viril, agir de acordo com as noções do bem, dentro da ética e da justiça, fugindo das tentações e buscando sempre a prudência e a temperança nas ações. São virtudes morais. Há um texto nas Sagradas Escrituras, e que nós vamos nos conectar com esse texto, que mostra que Davi foi um homem que viveu mostrando as suas virtudes alinhadas com o direcionamento de Deus para a sua vida. Vejamos o que nos é dito no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nos versículos 31 a 40. Um episódio muito conhecido, que diz assim o texto: As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Disse Davi a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha no rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um leão, com um deles, um urso ou um leão, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, que o Senhor seja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, deu-lhe a armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Esse texto mostra que o rei Saul precisava urgentemente conversar com alguém. O rei está com medo, com muito medo. O seu pavor está saindo pelos poros. Seu exército está acovardado. A pergunta que ele certamente está se fazendo: qual será o final de tudo isso? Aquela situação já durava 40 dias. 40 dias o mesmo quadro se apresentava. Golias provocando o rei Saul e os seus soldados. Davi
vai direto ao assunto, mostrando a certeza e a convicção de que Deus esteve, está e estará com ele. Ficou evidente o que diz Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não faltava a Davi. Bem assim diz o profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2, a primeira parte. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. E é esse o contexto que eu quero destacar aqui, é nesse contexto que eu quero dar mais esse destaque, a mais preciosa das virtudes que encontramos em Davi. É exatamente a sua exuberante confiança em Deus. Confiança e dependência. Ele afirma categoricamente diante do rei Saul: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Amados, de nada valem os recursos humanos se tais recursos não forem colocados nas mãos de Deus. A vida de quem assim procede será uma vida vitoriosa, com maravilhosas aventuras e experiências, pois será Deus fazendo por nosso intermédio. Andemos com Deus, façamos tudo para a sua glória. Das demais coisas, das demais situações, Ele cuidará. Portanto, que possamos nos dedicar inteiramente ao Senhor e depender dEle totalmente. Assim seremos bem-sucedidos e a vitória é certa, como foi no caso de Davi, tanto em relação ao leão, em relação ao urso, como também ao filisteu, porque ele confiava em Deus. Ele não se julgava autossuficiente, mas ele sabia que com Deus ele podia avançar. Que sejamos confiantes, como Davi foi, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento. Quero convidá-lo a estar comigo nessa oração. Senhor, nosso Deus, muito obrigado porque nós temos exemplos na Tua Palavra. E o Teu servo Davi, que foi rei de Israel ano passado, ele tem uma forma muito especial para nos servir de exemplo. Como ele foi aquele que confiou em Ti, que nós possamos, ó Deus, também nos dias de hoje, sabendo que Tu és o mesmo Deus, possamos confiar em Ti e depender de Ti e saber que Tu não nos abandonarás. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. O rapaz Davi com sua funda em mão. Só o rapaz Davi, rapaz de oração. Só o rapaz Davi, só um pequeno rio. Só o rapaz Davi, 5 seixos pra si tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. E o gigante veio E o gigante veio ao chão. veio ao chão, sim, veio ao Só o chão. rapaz Davi, com sua funda em mão. Só o rapaz Davi, rapaz de oração. Só o rapaz Davi, só um pequeno rio. Só o rapaz Davi, 4, 5 seixos pra si tomou. e uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. E o gigante veio. E o gigante veio. E o gigante, E o gigante veio, veio, veio.